Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário. Hoje vamos refletir sobre um tema que se tornou cada vez mais relevante ao nosso cenário jurídico e político brasileiro, a possibilidade do controle da atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se diz a respeito à aplicação da sua interpretação constitucional por parte dos outros poderes da República. Vivemos em um Estado muito democrático do direito, regido por uma Constituição que busca garantir o equilíbrio entre os poderes. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal ele exerce um papel de guardião da Constituição. No entanto, a sua atuação tem gerado intensos debates, principalmente quando as decisões afetam diretamente a vida política, econômica e social do país. Isso nos leva a uma pergunta central deste seminário. Há limites para o poder interpretativo do STF? E se houver excesso, quem pode convertê-lo? O Legislativo, o Executivo ou o próprio Judiciário? Neste encontro, vamos apresentar os principais argumentos, posicionamentos doutrinários e as propostas legislativas relacionadas a esse tema. E mais que isso, vamos refletir sobre os riscos, os limites e as possibilidades institucionais desse controle. Vamos começar entendendo o que de fato é o papel constitucional do STF e por que sua atuação tem sido questionada. O Supremo Tribunal Federal ocupa uma posição singular dentro da estrutura do Estado brasileiro. Segundo o artigo 102 da Constituição Federal, ele é o órgão responsável pela guarda da Constituição, o que significa que cabe a ele a interpretação final e vinculante sobre o texto constitucional. Isso confere ao STF um poder significativo, especialmente quando se trata de ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários e controle de constitucionalidade concentrado. Contudo, o uso desse poder interpretativo tem de gerar discussões sobre a existência de um fenômeno conhecido como ativismo judicial. O ativismo ocorre quando o judiciário, em especial o STF, ultrapassa a função de julgar com base em leis existentes e passa a criar normas e preencher lacunas legislativas por meio da interpretação. Um exemplo emblemático foi o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, mesmo sem a legislação específica aprovada pelo Congresso. Outros casos incluem a autorização do aborto em fetos anencéfalos, a liberação de cultos durante a pandemia ou, mais recentemente, julgamentos sobre a descriminalização do porte de drogas. Essas decisões envolvem temas sensíveis e, muitas vezes, Supremo onde o Legislativo foi omisso. Mas isso levanta uma dúvida legítima. Até que ponto interpretar é respeitar a Constituição? E a partir de que momento se torna um exercício de poder fora do controle? É sobre essa possibilidade de controle que vamos falar agora, analisando o papel de outros dois poderes na República. Ao falarmos de controle de atuação do STF por outros poderes, é fundamental recorrer ao princípio da separação e independência dos poderes, previsto na Constituição Federal. Cada poder é autônomo, mas ao mesmo tempo deve respeitar e manter um sistema de freios e contrapesos. O Poder Legislativo possui algumas ferramentas institucionais para exercer controle sobre os atos do STF. A primeira delas é a possibilidade de abrir comissões parlamentares, inquéritos ou até mesmo CPIs, que podem apurar condutas de membros do Judiciário. Além disso, o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, com base na Constituição. Isso não se aplica diretamente às decisões do STF, mas mostra uma forma de controle político institucional. Outro ponto muito importante é que o Senado Federal tem a competência exclusiva de processar e julgar ministros do STF, conforme o artigo 52, inciso 2º da Constituição. Contudo, esse é um mecanismo excepcional e politicamente muito delicado, que exige maioria qualificada e que envolve grande repercussão. Já o Poder Executivo, por sua vez, exerce uma forma indireta de influência sobre o STF. O Presidente da República indica aos ministros que são sabatinados pelo Senado. Mas, após a nomeação, esses ministros têm mandatos vitalícios até os 75 anos de idade, o que assegura uma proteção contra as pressões políticas que os mesmos sofrem diariamente. Já o descumprimento deliberado de decisões do STF por parte do Executivo representaria uma grande violação da ordem constitucional, podendo até mesmo configurar crime de responsabilidade. Em resumo, o controle exercido por esses poderes é pontual, limitado e institucional, e não há meios diretos ou de revisão ou de até mesmo anulações de decisões do STF por parte deles. Mas já o Judiciário possui um mecanismo interno de autolimitação e revisão de suas decisões. O
O próprio STF, quanto Corte Suprema, possui instrumentos internos que funcionam como formas de controle de sua atuação. O primeiro deles é a possibilidade de revisão de suas próprias decisões, especialmente quando há mudança de entendimento sobre a interpretação da Constituição. A jurisprudência do STF não é imutável. Um exemplo clássico é a mudança de entendimento sobre a prisão após a condenação em segunda instância, que foi revertido pela própria Corte após intensos debates internos. Outro mecanismo importante é a modulação de efeitos das decisões. Isso permite que o STF estabeleça que uma decisão passe a valer apenas a partir de determinado momento, ou que restrinja os seus impactos para garantir segurança jurídica. Além disso, o STF é um órgão colegiado, o que significa que suas decisões são fruto de deliberação entre 11 ministros, muitas vezes com votos divergentes, o que demonstra pluralidade e autonomia. Esses mecanismos mostram que o judiciário é capaz de se autolimitar, respeitando os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Mas é preciso lembrar: qualquer forma de controle deve respeitar a independência judicial, que é uma das garantias do Estado de Direito. Diante desse cenário, diversas propostas vêm sendo discutidas no Congresso Nacional para alterar o funcionamento do STF. Algumas das mais conhecidas são a PEC do mandato, que propõe mandatos fixos para ministros, por exemplo, de 10 ou 12 anos, propostas para limitar decisões monocráticas, exigindo que temas sensíveis passem por colegiado, também o aumento do quórum para decisões com grande impacto institucional. E embora algumas dessas propostas tenham argumentos razoáveis, como garantir mais previsibilidade e colegialidade, é preciso muito cuidado. Há o risco de que essas mudanças sejam movidas por motivações políticas ou tentativas de enfraquecer a independência do judiciário, o que comprometeria o equilíbrio entre os poderes. Concluímos que o STF, como todo poder, não é absoluto e deve sim estar sujeito a controles e limites. Mas esses controles precisam ser institucionais, constitucionais e respeitosos à separação dos poderes. O verdadeiro equilíbrio entre os poderes se dá pela subordinação de um ao outro, mas pela convivência harmônica e responsável entre eles. Muito obrigado por acompanhar o nosso seminário e até a próxima.